Hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu trouxe essa revista de 2015. Olha só, a escola sobre um olhar de justiça. Mas não foi essa reportagem que me chamou a atenção, não. A que me chamou a reportagem foi justamente essa reportagem, essa notícia. Dá uma olhadinha. Sei que o reflexo está te atrapalhando um pouco, mas temporários, o impacto dos contratos nas redes educacionais. Essa revista, neste ano de 2015, fez esse levantamento de como que isso impacta, como que os contratos na rede educacional, os contratos temporários de professores, e aqui em Minas Gerais as designações, o designado, o contratado, como se é denominado aqui, impacta na questão dos resultados educacionais. E me chamou a atenção quando eu estava lendo essa reportagem e eu resolvi gravar esse vídeo, justamente pelo que ele trata. E o que ele trata? Na verdade, ele trata de cada estado, de um modo geral, e como que é o percentual de professores efetivos e professores contratados. Sabe o que é interessante nessa história toda? É que o governo, mesmo depois de quase 10 anos dessa reportagem, o governo público, o governo estadual principalmente, não conseguiu resolver um problema simples de carreira do professor. E aí eu vou falar de vários aspectos. O que aconteceu com a carreira do professor ao longo desses anos? Mais uma vez, uma carreira que foi sucateada. Mais uma vez, uma carreira que foi, como o próprio repórter, a própria revista traz, criou-se uma subcategoria de professores. E isso, somados à necessidade de ter professores, facilitaram muito os cursos de licenciatura. E também um outro fator muito interessante é que as licenciaturas se tornou um caminho mais fácil de ter o curso superior. Muita gente para ter um curso superior, se você olhar aí hoje na nota do ProUni, na época, na nota do Enem e hoje do Sisu, as licenciaturas são as que têm menor média, né? As menores médias para se entrar na graduação, para conquistar uma bolsa. Isso faz com que muita gente vá para essa escolha de carreira por ser a faculdade que eu consegui. E avaliando e analisando todos esses impactos, onde que está o grande problema nisso tudo? O grande problema nisso tudo está na não atração que a carreira do professor tem. Não é uma carreira atrativa. E outra coisa que os governos, que os estados não conseguem fazer, não conseguem trazer talentos, recrutar talentos e reter talentos em relação a essa carreira. Não estou falando que os professores são despreparados, não estou falando aqui que professor é relapso em relação à sua carreira, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Existe isso em um determinado ponto. Os alunos brigam comigo o tempo todo quando eu falo da minha história, quando eu falo como que eu caí na educação, porque na verdade a minha história ela é muito interessante. Porque eu decidi ser professor quando eu tinha 13 anos de idade. Com 13 anos de idade, eu assisti um filme de Robin Williams, Sociedade dos Poetas Mortos. E eu tinha um professor naquela época que era um professor que eu admirava demais de matemática, João Batista. Mora aqui, é meu vizinho aqui, né? A gente já conviveu junto em diversos aspectos e tenho um relacionamento com ele. E sou professor de matemática, ele foi uma das minhas grandes influências para ser um professor. E o filme Sociedade dos Poetas Mortos foi uma grande influência. Quando eu, com 13 anos, assisti aquele filme, meus olhos brilharam e eu queria ser aquele professor. Aquele professor. E nos dias de hoje, depois, numa outra oportunidade, eu vou contar como que isso
como que é essa relação minha hoje com os alunos. Aí os alunos, quando eu falo com os alunos que eu estou na sala de aula, que eu sou professor por uma missão, por uma escolha, não é pelo salário, não é pela carreira, porque se eu fosse olhar pela carreira eu tinha escolhido uma outra situação. E o meu irmão, ele sempre fala comigo: Eduardo, você poderia passar em qualquer concurso público, você é um estudioso, você é inteligente, você poderia fazer e passar. Eu fiz o concurso do ano passado, da educação de 2023, mas como tem muito tempo que eu não fazia uma prova de concurso, e eu também não parei para estudar a parte de português e a parte de legislação pedagógica, apesar que eu acertei 80% da prova de legislação pedagógica, eu não passei no concurso por alguns motivos que depois a gente também pode conversar. Agora, a prova do ano passado ela foi feita para concurseiro. E geralmente o professor, deixa eu só ajustar a minha câmera aqui um pouquinho. Isso. Geralmente o professor ele não é concurseiro. Um professor da educação da rede pública, ele não é concurseiro, ele não está fazendo prova o tempo todo, ele não está ali com aquele ambiente, porque fazer prova de concurso público, eu sou professor de raciocínio lógico para concurso público, e a gente sabe que você tem que estar num pique, num treinamento, estudar a banca, treinar a banca, para você então conseguir ter essas questões. E aí quando você vê uma reportagem dessa, eu faço questão de ir lá na biblioteca da escola e achar diversas revistas, diversos periódicos de anos passados, para que eu possa fazer uma análise e um paralelo em relação a esses tempos, a esses anos decorrentes. Então, justamente aqui nessa revista, ela traz de 10 anos atrás uma situação que era preocupante, a questão dos professores contratados. Em Minas Gerais tinha um percentual de 30 e poucos por cento, e eu acho que esse número aumentou. Essa nova legislação que tivemos recentemente, que foi votada nesse ano, da carreira do professor, do quadro de contratação, eles têm um objetivo de 2025 ter 70%. O objetivo deles é ter 70% contratado e apenas 30%, 70% efetivo. No final, né, do processo, 70% efetivo e apenas 17, 30% dos contratados. Tem uns objetivos aqui dentro do plano. Tá? O ano que vem, estou tentando 60-40, tá? 60-40. No outro ano, eles estão tentando reduzir para que em 2027 chegue no número ideal que eles consideram. E para isso é necessário concurso público, é necessário um monte de situações. Mas o que me chama atenção para a carreira, para a subcarreira do professor, é que o Estado, parece que o sistema e o Estado, o governo, os políticos, querem e gostam que os professores tenham sua carreira sucateada e a sua carreira sufocada e sua carreira limitada. Porque quando você vai olhar várias situações, pouco se fala no investimento do professor, no investimento no professor. Porque todos nós sabemos que para que eu possa realmente ter uma geração diferenciada, eu vou precisar que o professor dentro de sala de aula desenvolva um papel. E como as famílias e a sociedade confunde educação com escolarização, assim como Mário Sérgio Cortella fala dessa escolarização, porque se transferiu, a família se transferiu a educação para a escola. E quem paga o pato, que está mais tempo com os alunos, os estudantes, são os professores. Nós ficamos com os alunos, né, 4, 5 horários por dia. E troca professor, vai professor, troca professor, vai professor. E você percebe o quanto que as famílias abdicaram da educação dos filhos em vários sentidos. Gente, a família evoluiu, existem vários tipos de família, existem vários problemas sociais e familiares, e que você chega, a gente tem uma realidade muitos filhos
que são criados por outros parentes, menos com o pai e a mãe. Você tem situação, eu tenho situação de filhos que não conhecem o pai, que não sabe quem é o pai, de filho que a mãe não conseguiu criar, entre outras situações e outros problemas sociais graves. Mas, quando fala sobre o impacto dos contratados, tá? Dos temporários na educação, o pessoal esquece de falar, aqui eu só estou tentando argumentar em cima da reportagem, esquecem de argumentar que não se atrai grandes talentos para a educação. Geralmente o professor vai porque, primeiro, a carreira, a licenciatura é uma faculdade mais fácil de eu entrar no curso superior, de ter o meu terceiro grau. Criaram-se muitos cursos EAD e há uma discussão ferrenha sobre licenciatura, sobre pedagogia de modo EAD, tá? Para poder a gente estar desenvolvendo. E também a carreira, o salário, os benefícios da carreira do professor são bem complicados e isso faz com que o professor tenha que pegar 2 cargos, um cargo, o professor não sobrevive financeiramente. Com apenas um cargo, o professor não sobrevive financeiramente. Ele precisa de pegar 2 cargos e é puxado, dependendo do deslocamento, dependendo do local, porque os horários com o sexto horário, muitas vezes você sai de uma escola 12h20 para chegar na outra escola 1h da tarde, dando 40 minutos de deslocamento, dependendo de onde você conseguir escola, onde você estiver lotado da escola, você não consegue cumprir este horário. São diversos problemas que temos, tá? E em muitos casos, professores trabalham 2 cargos no estado e 1 no município. Ou 2 cargos no estado numa metropolitana e 1 cargo em outra metropolitana, que é o que se permite pela legislação. Então, tudo isso precisa ser observado e analisado. Quando a gente fala do impacto dos contratados na rede educacional, quando se fala da subcategoria de professor por causa dos temporários, dos contratados, esquece-se de avaliar todo este parâmetro da valorização da carreira do professor. Eu lembro que em determinado ano sobrou do Fundeb, e geralmente quando sobra do Fundeb você precisa destinar o valor dele, você não pode ficar com ele lá sobrando, você tem que dar um jeito para ele, e o nosso governador aqui em Minas Gerais resolveu pegar o dinheiro, em vez de repartir com os professores, que é como se fosse numa grande empresa e teve aquele lucro e eu vou fazer uma distribuição de lucro, que é o PL, participação de lucro. Eu já trabalhei na multinacional, já participei disso muitas vezes, e não se fazem esse tipo de coisa no estado. Algum município faz, alguma cidade faz, alguns estados fazem, mas a gente tem vários problemas disso aqui em Minas Gerais, porque eles pegam o dinheiro e arrumam compromisso. Eu lembro que trocaram todos os sofás da escola, colocaram televisão, colocaram computador, colocaram isso, compraram no Chromebook, fizeram isso. Ajuda, isso ajuda, mas realmente é isso que o professor quer? Quando perguntaram para o professor o que ele preferiria, sentar num sofá melhor ou ter aquele dinheiro sendo revertido dentro do seu salário para que ele pudesse ter uma condição e uma qualidade de vida melhor? Então é uma reflexão muito importante que nós temos que fazer todos os dias. E eu estou aqui nesse vídeo justamente para comentar sobre isso. Será que a carreira do professor está valorizada? Será que a carreira do professor atrai e retém talentos? Professores diferenciados? Porque num dos vídeos que nós trabalhamos aqui no canal, nós falamos sobre países que fazem um trabalho de valorização do professor que é muito concorrido para ser professor naquele país. E isso a gente não tem aqui no Brasil. E só vai melhorar o Brasil, tanto a questão social, quanto questões econômicas e quanto a questão da produtividade, quando focarem na educação.
Só que para focar na educação, beleza, o aluno sim tem que ser o centro da educação, mas ele não pode esquecer que quem que está com o aluno, a maior parte do tempo é o professor. Quem está com o aluno, a maior parte do tempo, que é o centro do projeto, é o professor. Nunca se esqueça disso.